Sou a professora Cláudia Padovese Fonseca, da Universidade de Brasília. Vamos apresentar as variáveis físicas e químicas da água como um item da disciplina Limnologia. Essa figura é um quadro que mostra a transferência de energia do Sol até organismos de ecossistemas aquáticos. Foi publicado, esse quadro foi apresentado em 1994. Então, você vê a parte de baixo, em larga escala, a superfície de uma célula de alga. Na sequência, temos um microcrustáceo Daphnia e depois um peixe e assim sucessivamente, apresentando o que a gente chama de cadeia alimentar. E na parte de cima, a superfície da nossa biosfera. Aqui estamos vendo os componentes das águas doces superficiais do continente. Então, temos do lado direito os componentes, como gases dissolvidos, íons dissolvidos e compostos inorgânicos, material inorgânico particulado, compostos orgânicos dissolvidos e material orgânico particulado. Então, os gases dissolvidos principais temos o oxigênio, dióxido de carbono e o nitrogênio. Esses gases podem ser avaliados, medidos a partir do pH da água. Então, à sua direita são as formas de medição das propriedades da água. Então, temos o pH, que ele está associado aos gases dissolvidos, como também aos íons menores e maiores dissolvidos, como nitrato, fósforo, cálcio, magnésio e sódio. E que esses íons maiores também estão associados à propriedade da dureza da água. Além disso, temos os elementos traços, como cobre, zinco e ferro, além dos bicarbonatos, sulfato e cloro. Podemos, assim, analisar a alcalinidade da água. Com relação ao material inorgânico particulado, temos várias coisas como partículas, sedimento e argilas, por exemplo, que vão configurar a turbidez e a concentração de sedimentos suspensos. Os compostos orgânicos dissolvidos, temos os aminoácidos, ureia e carboidratos. E o particulado, células de algas, fragmentos de plantas, bactérias, entre outros. Nós apresentamos aqui as variáveis físicas, que incluem a luz solar, temperatura da água, turbidez, sedimentos e cor. Vamos falar cada uma separadamente. Luz solar, a sua importância. A luz é a principal fonte de energia para a vida na Terra. A interação entre a luz e a água é importante que é necessária para a fotossíntese. Organismos com olhos ou sensores para a luz usam-na como uma pista sensorial, e a luz aquece a água, levando à sua estratificação. Então, a radiação solar, que é a luz incidente,
nas massas de água continental, ela é bem importante para os processos e o metabolismo das águas. A radiação solar, ela atinge a superfície da água e uma parte dela é refletida e que depende da existência de ondas, do ângulo de incidência e da presença de neve ou gelo. Então, essa vai ser uma das influências, né, de quanto vai ser refletida. E uma parte dessa luz solar, ela entra na água e que é absorvida pela água, partículas e solutos. Uma parte é transformada em calor, então há uma dissipação dessa energia solar. Uma parte é refletida ou dispersa na água e uma outra parte é transmitida em profundidade. A partir do comportamento da radiação solar incidente no corpo de água, você tem o chamado de atenuação da radiação solar e a zona eufótica. Então, nesse esquema, você tem a zona eufótica, que é a zona de luz, que é a luz que está dentro da água acima de 1% da radiação que incide na superfície da água. Então, a gente chama essa região de produção, onde a produção orgânica é maior do que a respiração. Abaixo desse 1% da radiação subsuperficial, nós designamos de zona afótica. Então, nessa região, a zona afótica, temos a região de decomposição, onde a produção orgânica é inferior à respiração. E o ponto de 1% da radiação subsuperficial nós designamos como ponto de compensação, onde a produção equivale à respiração. Há uma relação e interferência entre a zona eufótica, que é a zona de luz, acima de 1% da radiação solar, que incide na massa de água, e a sua transparência. Então, nós temos aqui duas situações. Um lago com água clara, onde há uma atenuação da luz devido principalmente à absorção, já que temos baixíssima dispersão. Então, a dispersão da luz é muito reduzida e o valor da profundidade do disco de Secchi é mais real, porque nesse caso de lago com água mais clara, você tem uma baixa densidade de materiais suspensos nessa água. Do outro lado, quando você tem um lago com água túrbida, a atenuação é devido à absorção e principalmente à dispersão de luz. Então, a dispersão nesse caso é muito intensa e o valor da profundidade do disco de Secchi geralmente é subestimado, tá? Então, porque nesse caso o lago ele tem uma quantidade, né, uma concentração de materiais suspensos mais elevado. Nesta foto temos a visualização de várias concentrações da água, levando a sua turbidez. Então, no frasco mais claro, temos a turbidez menor que 10 unidades. No frasco intermediário, temos a turbidez no nível de 200 unidades e
No frasco mais escuro, cor marrom, estamos no nível de 1.500 unidades de turbidez. Então, nesse quadro abaixo, temos os limites de turbidez recomendados. Usos da água potável, entre 0,5 a 5 unidades de turbidez, água subterrânea típica, menor que 1 unidade de turbidez, e piscicultura está variando entre 10 a 40 unidades de turbidez. As principais causas: presença de matérias sólidas em suspensão, como silt, argila, sílica, colóides, matéria orgânica e inorgânica finamente divididas, ou mesmo organismos microscópicos e algas. Como origem, a turbidez da água pode ser originada a partir do solo, quando não há mata ciliar, a mineração, como a retirada de areia ou a exploração de argila, ou mesmo as indústrias ou esgoto doméstico lançado sem tratamento. Uma outra propriedade da água é a sua cor. A origem são de origem naturais, como lavagem do solo pelas enxurradas, por exemplo, ou da agressão antrópica, proliferação de algas devido ao lançamento de esgotos ao lago ou reservatório. As prováveis causas da cor da água: temos a cor azul, origem provável, pouco material em suspensão; a cor verde, rica em fitoplâncton e outras algas; a cor vermelha, certos tipos de algas formando o que a gente chama de maré vermelha; amarela ou marrom, matérias orgânicas dissolvidas ou mesmo substâncias úmicas do solo, turfa ou material deteriorado de plantas. E temos a mistura de cores, que pode ser devido ao escorrimento de água no solo. Após apresentar as principais variáveis físicas, vamos agora apresentar a vocês as variáveis químicas, como oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade, dureza, condutividade elétrica da água e nutrientes, fósforo e nitrogênio. Nessa tabela, nós colocamos as principais funções de nutrientes, os elementos químicos, a sua disponibilidade, a demanda, a relação da disponibilidade com a sua demanda e as principais funções, tanto nas funções celulares, na produção de clorofila, DNA, enzimas, células de membrana e outras coisas mais, vitaminas. Então temos desde sódio, magnésio, sílica, fósforo, potássio, cálcio, manganês, ferro, cobalto, cobre, zinco e molibdênio, colocando algumas funções desses elementos para os nossos organismos. Um gás muito importante para os processos e metabolismo dos ecossistemas aquáticos é o oxigênio dissolvido. As principais fontes é a atmosfera e a fotossíntese. E as principais perdas temos a decomposição da matéria orgânica, a oxidação, perdas para a atmosfera, respiração dos organismos e oxidação de íons metálicos, como ferro e manganês. Aqui nessa ilustração temos o perfil de temperatura ao longo da profundidade de um lago e o perfil de oxigênio,
que pode acompanhar o perfil de temperatura, como não, né? Depende muito do metabolismo do lago e também da sua produtividade. Uma outra importante propriedade das águas é o pH e o carbono inorgânico. Nessa figura ao lado, acima, temos os valores de pH de 0 a 14 e os principais exemplos de tipos de materiais ou mesmo de águas, dependendo do seu nível de pH. Como, por exemplo, a chuva ácida, ela vai de 1 até 5 e pouco, né? A faixa normal das chuvas entre 5 e 6,5. A faixa normal da água dos rios, que é uma coisa importante, 6 e pouco até 8. E acima de 8 temos as águas do mar, né? E assim por diante. Então, o pH é a medida de avaliar o grau de acidez ou alcalinidade de um corpo d'água. A predominância de formas de carbono inorgânico depende do pH da água. Então, as principais fontes do carbono inorgânico são a atmosfera pela chuva, as águas subterrâneas, respiração e decomposição. A distribuição do carbono inorgânico na coluna d'água fica em função de fatores bióticos, como as atividades dos organismos, e fatores abióticos, como o pH e a temperatura da água. A soma de diferentes formas de carbono inorgânico na água forma o carbono orgânico total. Então, gás carbônico livre, mais ácido carbônico, mais carbonatos e bicarbonatos e gás carbônico vão formar o carbono orgânico total. A relação entre o pH e o percentual de carbono inorgânico. Nós vemos nessa figura que conforme a forma de carbono inorgânico, você terá uma predominância. Então, por exemplo, em águas mais ácidas, né, até 5,5 até 6 de pH, nós temos uma predominância do gás carbônico livre. Na faixa intermediária de pH, veremos nessa linha azul o ácido carbônico como a forma predominante. E acima de um valor, por exemplo, aqui nessa figura de 10 de pH, nós temos a predominância de carbonatos e bicarbonatos. Uma outra informação importante é que a velocidade de alteração de pH, de acidificação das águas, depende do valor inicial dessa água. Quanto mais elevado o pH, por exemplo, de águas salobras ou marinhas, mais resistente essa água terá para diminuir o seu pH com a acidificação. E águas mais ácidas já têm uma vulnerabilidade em alterar o seu pH. Então, isso é importante para que a gente faça a avaliação de um ambiente, o manejo correto de um determinado ambiente a partir do seu pH. Então, o que significa acidificação dos corpos d'água? É a perda da capacidade de neutralizar ácidos, ou seja, os bicarbonatos e carbonatos são totalmente consumidos durante o processo de acidificação. Redução nos valores de alcalinidade. É isso que eu falei na figura anterior.
em que águas ácidas tendem a ter menos resistência para abaixar o seu pH. E o que significa alcalinidade? É a capacidade de um sistema aquoso de neutralizar ou tamponar ácidos. Então, nesse caso, as águas salobras e as águas marinhas, naturalmente, elas têm uma alta alcalinidade ou maior alcalinidade do que águas ácidas. E no caso da dureza, já estamos relacionando com o teor de cálcio da água, o teor de íons de cálcio e magnésio que estão combinados a carbonato ou bicarbonato, sulfatos ou cloretos. Então, no caso da dureza da água, ela está especialmente relacionada a esses íons. E o que é condutividade elétrica? É a capacidade de uma solução de conduzir a corrente elétrica. Soluções com maior concentração iônica, maior valor de sua condutividade. Principais cátions: cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro e manganês. Principais ânions: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato. A condutividade elétrica permite detectar as várias províncias geológicas, ou seja, a interação sistema aquático e terrestre. Pode auxiliar e detectar fontes poluidoras nos ecossistemas aquáticos. Além disso, os processos metabólicos nos ecossistemas, como a produção primária, que reduz a condutividade elétrica, porque absorve íons durante a produção, né? E a decomposição com a liberação dos íons devido à decomposição da matéria orgânica, o aumento da condutividade elétrica. Aqui são mostrados os efeitos do algicida sobre o fitoplâncton. Esse trabalho foi já publicado e apresenta dados que foi coletado, as amostras foram coletadas durante 2 meses, 2 vezes na semana. Então, vemos nessa primeira figura a ação do algicida, né, que foram aplicadas 3 vezes com essas flechinhas em vermelho, e a influência da densidade numérica de algumas algas, como, por exemplo, nesse primeiro gráfico, temos a ação sobre a microcistis aeruginosa. Então, temos que ela decaiu com a ação do algicida e junto com o seu pigmento, a clorofila A, né? E na segunda figura temos também a ação de uma outra cianobactéria, também teve o mesmo efeito. E no terceiro gráfico temos as outras algas, né, as clorófitas, que começaram a crescer a partir do decaimento das cianobactérias. Então, vocês percebem que o uso do algicida neste momento em que foi aplicado para o controle das florações de microcistis foi efetiva a aplicação. E não só afetou a microcistis, que era a espécie alvo, como também a outra cianobactéria, como vocês estão vendo na segunda figura. E aí as clorófitas meio que se aproveitaram da perda, né, da morte das cianobactérias, e elas começaram a ter um ambiente favorável ao seu crescimento, como vocês estão vendo na terceira figura. Aqui, neste mesmo artigo, está apresentado um resumo dessas tendências temporais. Então, nessa análise de correspondência canônica, nós verificamos que 60% da explicação
dessa variação temporal foi explicada pelo eixo 1, e que as variáveis clorofila A e SEC, que é o que mede a transparência da água, estiveram positivamente relacionado ao eixo 1, sendo que o SEC ele vai aumentar conforme a diminuição das duas cianobactérias, e a clorofila A aumentou com a densidade dessas cianobactérias, ao passo que as clorófitas que vocês estão vendo na parte esquerda desse gráfico, elas aumentaram a partir do momento que a transparência da água aumentou. Então, percebem que é uma dinâmica, né, da densidade numérica dos tipos de algas com a qualidade da água. Estamos mostrando aqui as tendências de longa duração, como, por exemplo, os nutrientes no Lago Paranoá. Esses dados são do braço do Ribeirão do Torto. Então, tanto o fósforo total como o nitrogênio total, eles diminuíram de sua concentração após o flushing, que foi uma retirada abrupta e de volume elevado por um período curto de água do reservatório. Então, abriram as comportas e um grande volume foi retirado do lago. E aí os nutrientes também foram levados a jusante da barragem e as suas concentrações decorrentes foram também decrescidas. Os estudos realizados nesse braço do Ribeirão do Torto também foi verificado a tendências de longa duração relativa à clorofila A. Então, dados da CAESP verificou também que após o flushing, né, houve uma diminuição marcante da clorofila A. E os nossos dados, dentro dos nossos estudos, também verificaram essa tendência e que diminuiu bastante os valores do pigmento total. Com relação ao zooplâncton, ele também acompanhou a tendência de diminuição de seus valores, tanto em número de indivíduos, como também da biomassa após o flushing, como vocês estão vendo aqui nas duas figuras, com os dados da CAESP e os nossos dados para o Ribeirão do Torto. As variáveis físicas e químicas do Lago Paranoá foram analisadas mensalmente ao longo do ano de 2005. Esse trabalho já foi publicado. Então, nós temos aqui a formação de 3 nuvens. Uma nuvem menor acima do eixo são os meses mais quentes, em que a estrutura térmica estava estratificada ao longo da profundidade. Na fase intermediária do ano são os meses mais frios e seco, né? Que não há chuva. Então, você tem uma nuvem abaixo do eixo 2 e que aí não explica tanta a variabilidade temporal. Os perfis são homogêneos de temperatura. E uma nuvem maior pega os meses com a maior variabilidade temporal e de concentração das variáveis físicas e químicas do lago, e aí você tem o final da época seca e o início da época chuvosa.